Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo. Pré-exaustão. O que é, para que serve, funciona ou não, como fazer, etc. Tudo isso após a nossa pseudo-vinheta. Bom, muito bem. Então, para você que não conhece essa técnica avançada, saiba que o nome dela é muito autodescritivo. Pré-exaustão significa uma exaustão prévia de um determinado agrupamento muscular sobre o qual você repetirá um estímulo logo na sequência. Mais especificamente, significa a inversão da lógica tradicional dos nossos treinamentos, onde nós geralmente começamos treinando os grandes agrupamentos musculares, fazendo exercícios multiarticulados e depois nós passamos para os exercícios monoarticulados. Certo? Na técnica de pré-exaustão, nós vamos começar fazendo primeiro dando um estímulo isolador para aquele determinado músculo e depois nós vamos fazer um exercício multiarticular que também o tenha como motor principal. Então, dando um exemplo prático, na lógica normal, como é que a gente treina o peito, por exemplo? A gente primeiro geralmente faz lá toda a ordem de supinos que a gente acaba fazendo e depois a gente passa para o pec deck, para o crossover, para o crucifixo, etc. Já no caso da pré-exaustão, nós primeiro faríamos, por exemplo, o pec deck ou o crucifixo, ou, enfim, e depois faríamos o supino. Um exemplo dos membros inferiores seria, por exemplo, fazer antes de fazer um leg press ou antes de fazer um agachamento, você fazer uma cadeira extensora, por exemplo, um exercício mais isolador para o seu quadríceps. Então, o que isso quer dizer? Que você já vai fazer aquele exercício com o agrupamento muscular, que é o alvo daquele treino, fadigado. Mas o que isso quer dizer? Qual pode ser a função disso? Existem duas possíveis funções para isso. A primeira é você superar gargalos. Para quem não sabe, o gargalo é quando você tem um determinado agrupamento muscular sinergista, que você utiliza num exercício, que não consegue acompanhar o ritmo dos outros agrupamentos. E aí ele acaba falhando muito antes da hora. Então, por exemplo, no caso de um supino, se você tiver um tríceps muito fraco, você vai começar a fazer lá o seu supino, daqui a algumas repetições, o seu tríceps falha, você não consegue mais levantar a barra, porém o seu peitoral, que deveria ser o alvo daquele exercício, ainda conseguiria fazer mais repetições, ainda conseguiria sofrer uma carga maior de estresse que você não consegue dar por conta desse gargalo. Então, nesse caso do princípio da pré-exaustão, você pode usar para superá-lo. Dando o exemplo do treino do peito, vamos supor que você tenha essa dificuldade com o seu tríceps ou com a sua parte anterior do seu deltoide, que são os principais músculos sinergistas no treinamento de supino. Nesse caso, se você pré-exaure o seu peito e vai fazer o supino com o seu peito já bem fadigado, isso quer dizer que a chance de você fadigar o seu peito especificamente no treino de supino vai acabar sendo maior, é claro, porque você já pega ele num estado bastante cansado e renova, joga mais um estímulo em cima dele, então você não vai precisar de tanto assim para conseguir de novo chegar na exaustão para esse agrupamento muscular. E aí você consegue acompanhar, por exemplo, o tríceps e deltoide anterior com o seu peitoral, certo? Então esse é um exemplo. A outra função que você pode utilizar, além de superar eventuais gargalos, é alterar a forma com que é ativado os músculos sinergistas desse próprio exercício. Então você meio que muda um pouquinho o foco do exercício. Dando um exemplo prático, se você vai fazer lá o supino com o peito já bastante exaurido, quem é que vai ter que fazer bastante força para compensar essa falta de força do peitoral? Os próprios sinergistas, o próprio tríceps e o próprio deltoide anterior. No caso, por exemplo, quando você faz uma cadeira extensora e vai lá depois fazer o agachamento. Nesse caso, os músculos sinergistas, como por exemplo os seus glúteos ou os adutores da coxa, vão ter uma forma de ativação diferente para compensar um pouco o quadríceps, que nesse momento já está bastante exaurido. Essas possíveis duas utilidades, ou para você tentar superar um gargalo, ou para você alterar a forma de ativação dos sinergistas, fazer uma variação de estímulos, enfim. Para essas duas formas você consegue ter alguma utilidade. Agora, entra uma polêmica aí. Existem algumas publicações científicas que tentaram testar a veracidade dessa lógica, dessas afirmações, para ver se na prática elas têm uma boa teoria que as fundamente. Então eles fizeram algumas análises de eletromiograma, fazendo a comparação da ativação muscular de treinamentos convencionais, como nós estamos acostumados, comparado aos treinamentos em que se faz o uso da técnica de pré-exaustão. E aí, através dessas análises, onde eles tentam verificar o nível de ativação muscular, eles verificam que, na verdade, o agrupamento principal, que deveria ser o alvo dessa técnica, não muda muito o nível de ativação muscular. Muda sim dos sinergistas, isso eles conseguem mostrar. E todas as publicações que eu já vi seguem sempre essa mesma, são bem alinhadas, todas elas confirmam essa mesma coisa. Só que aí as pessoas veem essa afirmação e daí já derivam direto que, então o princípio de pré-exaustão não funciona. O que é um salto lógico muito grande, você não pode inferir uma coisa da outra assim diretamente. Primeiro, para você poder fazer isso, você teria que saber o que é um eletromiograma. O eletromiograma nada mais é do que um teste de ativação elétrica dos seus músculos, ou seja, como nós sabemos, o nosso cérebro manda impulsos elétricos para o nosso músculo, que é o que faz com que ele se contraia. E esse eletromiograma faz exatamente isso, ele capta essas variações, o quanto que nós estamos ativando dessa forma neuromotora os nossos agrupamentos musculares que estão sendo analisados ali naquele caso.
Só que daí de você medir a ativação do agrupamento muscular a medir o nível de lesão tecidual que ela está causando, que para quem busca hipertrofia, é esse o objetivo, né? A gente quer uma microlesão tecidual que depois vai ser regenerada. Se nós nos alimentarmos e descansarmos direitinho, aquilo se refaz de uma forma um pouco superior ao estado anterior, e aí que a gente vai conseguindo ter os nossos ganhos. E o eletromiograma, entretanto, não mede isso diretamente. Então, se você for dizer, olha, o princípio da pré-exaustão não funciona muito para ganho de força. Como nós já falamos aqui, a força está muito relacionada ao nosso sistema neuromotor. E o sistema neuromotor não se altera muito de uma forma de treino para outra. Então, realmente, aí tudo bem, faz sentido. Agora, em termos de lesão tecidual, nós não temos como comprovar isso com o exame de eletromiograma. Ou seja, se nós já pegamos o nosso músculo completamente fadigado e renovamos, colocamos mais um estímulo em cima dele, existe sim alguma margem, alguma condição para que essa técnica possa te ajudar a alcançar esse objetivo, certo? E, em termos práticos, eu falei outro dia aqui daquele filme, o documentário Pumping Iron. Lá no Pumping Iron mostra mesmo uma cena do Frank Columbo com o Arnold Schwarzenegger. Se não me engano, eles estão treinando o peito e mostra uma cena deles fazendo uso dos princípios de pré-exaustão. Eu não sei qual que é a origem, quem que inventou, enfim, não faço a menor ideia. Mas o caso é que há muitas e muitas décadas isso vem sendo utilizado amplamente, tanto por fisiculturista profissional quanto amador. Não é nenhuma coisa revolucionária o princípio da pré-exaustão. E uma última coisa, só para terminar aqui, que geralmente é uma pergunta que aparece. A pessoa, às vezes, ao interpretar essa lógica, né, de você fadigar um agrupamento muscular para compensar no outro, tentar fazer ativar o outro mais, ou enfim, a pessoa pergunta, mas eu posso inverter a lógica e ao invés de fazer a pré-exaustão do motor principal daquele movimento que eu vou fazer, eu pré-exaurir os sinergistas antes para obrigar o motor principal a trabalhar mais? Então, por exemplo, no caso do supino, e se eu fizer uma pré-exaustão primeiro do tríceps e do deltoide anterior e depois for treinar o supino? Porque daí eu vou obrigar o meu peito a trabalhar mais. Faz sentido? Aí eu já não sei se faz tanto sentido, porque um dos princípios da pré-exaustão é te ajudar a superar um gargalo. Quando você faz isso, você está, pelo contrário, em vez de superar o gargalo, você está criando um gargalo onde às vezes você nem tinha antes. Ou seja, se você vai fazer um treino de supino com o seu peitoral novinho em folha, porém com o seu tríceps e deltoide anterior completamente arregaçados, o que vai acontecer? Você vai fazer 1, 2, 3, 4 repetições e daqui a pouco, blum, a barra vai cair no teu peito e seu braço não vai conseguir levantar mais ela, certo? Ou seja, você vai ter dado um estímulo pequeno para o seu peitoral e não vai poder continuar, pelo menos no exercício do supino, porque o resto da sua musculatura não está dando conta de acompanhar aquela intensidade. Ela já está muito exaurida. Então, não me parece muito útil inverter isso. Vocês podem avaliar o vídeo aqui embaixo, comentar, etc e tal, e se inscrever no canal para receber mais vídeos, etc. Enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.